Seja bem-vindo a mais um audiobook do livro Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 10. Livro 10. 1. Não seria, então, minha alma, nunca boa e simples e uniforme e una, mais evidente do que o corpo que a envolve? Nunca desfrutaria de uma disposição afetuosa e contente? Nunca estará em plenitude e sem nenhum tipo de carência, desejando nada mais, nem desejando nada, seja animado ou inanimado, para gozo dos prazeres? Nem ainda desejando um tempo em que tenha mais gozo, ou lugar, ou clima agradável, ou sociedade de homens com quem possa viver em harmonia? Mas você ficará satisfeito com a sua condição atual e satisfeito com tudo que existe a seu respeito, e se convencerá de que tem tudo de que vem dos deuses, que tudo está bem para você, e que será bom o que bem lhe prover, e o que eles dão para a preservação do ser vivo perfeito, o bom, justo e belo, que gera e mantém todas as coisas juntas e contém e abrange todas as coisas que estão dissolvidas para a produção de outras coisas semelhantes, nunca será tal que habite em comunidade com deuses e homens, de modo que não encontre culpa alguma neles, nem seja condenado por eles? 2. Observe o que sua natureza requer. Na medida em que você é governado apenas pela natureza, então faça-o e aceite-o, porque sua natureza, na medida em que você é um ser vivo, não será piorada por ela. E em seguida você deve observar o que sua natureza requer, na medida em que você é um ser vivo. E tudo isso você pode se permitir se sua natureza, na medida em que você é um animal racional, de modo algum será piorada por ela. Mas o animal racional é consequentemente também um animal político, ou seja, social. Use essas regras, então, e não se preocupe com mais nada. 3. Tudo o que acontece, ou acontece de forma tão sábia quanto é criado pela natureza para suportar, ou como não é criado pela natureza para suportar. Se então algo acontece com você de tal maneira que você é formado pela natureza para suportá-la, não se queixe, mas suporte-o como você é formado pela natureza para suportar. Mas se acontecer de tal modo que não seja formado pela natureza para suportá-la, não se queixe, pois irá perecer depois que a natureza o consumir. Lembre-se, no entanto, que você é formado pela natureza para suportar tudo, em relação ao qual depende de sua própria opinião para torná-lo tolerável e admissível, por pensar que é do seu interesse ou do seu dever fazer isso. 4. Se um homem está equivocado, instrua-o gentilmente e mostre-lhe seu erro, mas se não for capaz, culpe-se a si mesmo, ou não culpe nem a si mesmo. 5. O que quer que possa acontecer com você, foi preparado para você desde toda a eternidade, e a implicação das causas foi desde a eternidade tecendo o fio do seu ser, e do que lhe é incidente. 6. Se o universo é um concurso de átomos, ou a natureza é um sistema, que isso seja primeiro estabelecido, que eu sou uma parte do todo que é governado pela natureza. Em seguida, eu sou de uma maneira intimamente relacionado com as partes que são da mesma espécie para consigo mesmo. Por recordar isto, na medida em que eu sou uma parte, ficarei insatisfeito com nenhuma das coisas que me são atribuídas de um todo, pois nada é prejudicial para a parte se for em proveito do todo. Porque o todo não contém nada que não seja para o seu proveito, e todas as naturezas têm de fato esse princípio comum, mas a natureza do universo tem além disso esse princípio, que não pode ser compelida mesmo por qualquer causa externa e gerar algo prejudicial a si mesma. Lembrando então que eu sou uma parte de tal todo, ficarei contente com tudo o que acontece. E na medida em que estou intimamente relacionado com as partes que são da mesma espécie comigo mesmo, não farei nada de antissocial, mas antes me dirigirei às coisas que são da mesma espécie comigo mesmo, e voltarei todos os meus esforços para o interesse comum, e o desviarei do contrário. Agora, se as coisas são feitas assim,
a vida deve fluir feliz. Assim como você pode observar que a vida de um cidadão é feliz, que continua um curso de ação que é vantajoso para seus concidadãos e está satisfeito com o que o Estado pode atribuir a ele. 7. As partes do todo, tudo quero dizer, que é naturalmente compreendido no universo, devem necessariamente morrer, mas que isto seja entendido neste sentido, que devem sofrer mudanças. Mas se isso é naturalmente tanto um mal como uma necessidade das partes, o todo não continuaria a existir em boa condição, estando as partes sujeitas à mudança e constituídas de modo a perecer de várias maneiras. Pois, se a natureza se propõe a fazer mal às coisas que são partes de si mesma, e fazê-las sujeitas ao mal, e necessariamente incorrer ao mal, ou tais resultados ocorrem sem que ela o saiba. Ambas as suposições são de fato inconcebíveis. Mas se um homem abandonasse o termo natureza como um poder eficiente e falasse dessas coisas como naturais, mesmo assim seria ridículo afirmar ao mesmo tempo que as partes do todo estão na natureza sujeitas à mudança, e ao mesmo tempo ser surpreendido e exasperado, como se algo fosse o contrário à natureza, particularmente porque a dissolução das coisas está nas que cada coisa é composta. Pois ou há uma dispersão dos elementos dos quais tudo foi composto, ou uma mudança do sólido para o terreno e do arejado para o aéreo, de modo que essas partes são retomadas na razão universal, seja ela consumida pelo fogo ou renovada por mudanças eternas. E não imagine que o sólido e a parte aérea pertencem a você a partir do tempo de sua geração, pois tudo isso recebeu seu acréscimo apenas ontem e no dia anterior, como se pode dizer, a partir do alimento e do ar que é inspirado. Isto, então, que recebeu a adição, se transforma não naquilo que sua mãe produziu, mas suponhamos que isto, que sua mãe lhe deu a origem, implica muito com aquela outra parte, que tem a qualidade peculiar de mudança. Isto não é de fato nada no caminho da oposição ao que se diz. 8. Quando você tiver assumido esses títulos, bom, modesto, verdadeiro, racional, um homem de equanimidade e magnânimo, tome cuidado para não mudar esses nomes, e se você os perder, volte rapidamente a eles. E lembre-se que o termo racional era destinado a significar uma atenção discriminatória para cada coisa diversa e a ausência de negligência, e que a equanimidade é a aceitação voluntária das coisas que lhe são atribuídas pela natureza comum, e que a magnanimidade é a elevação da parte inteligente acima das sensações prazerosas ou dolorosas da carne, e acima daquela pobre coisa chamada fama e morte e todas essas coisas. Se então você se mantiver na posse desses nomes, sem desejar ser chamado por esses nomes por outros, você será outra pessoa e entrará em outra vida. Para continuar a ser tal como você tem sido até agora, e para ser despedaçado e contaminado em tal vida, tem o caráter de um homem muito estúpido e afeiçoado à sua vida, e como aqueles gladiadores semi-devorados por bestas selvagens, que, embora cobertos com feridas e sangue, ainda suplicam ser mantidos mais um dia, embora eles ficarão expostos ao mesmo estado, às mesmas garras e mordidas. Portanto, fique na possessão destes poucos nomes, e se você pode ficar neles, fique como se tivesse sido removido para certas ilhas da felicidade. Mas se você perceber que saiu deles e não se manteve firme, vá corajosamente para algum recanto onde os mantenha, ou mesmo se retire imediatamente da vida, não em paixão, mas com simplicidade, liberdade e modéstia, depois de fazer essas coisas pelo menos em sua vida ter saído dela assim. No entanto, para a lembrança desses nomes, será de grande ajuda se você se lembrar dos deuses e que eles não desejam ser lisonjeados, mas desejam que todos os seres razoáveis sejam como eles. E se você se lembrar que o que faz o trabalho de uma figueira é uma figueira, e que o que faz o trabalho de um cão é um cão, e que quem faz o trabalho de uma abelha é a abelha, e que o que faz o trabalho de um homem é um homem. 9. A farsa, a guerra, o espanto, o torpor, a escravidão,
todos os dias eliminarão os seus princípios sagrados. Quantas coisas imagina sem estudar a natureza e quantas menospreza. Mas é seu dever olhar e assim fazer tudo, que ao mesmo tempo o poder de lidar com as circunstâncias seja aperfeiçoado, e a faculdade contemplativa seja exercida, e a confiança que vem do conhecimento de cada coisa seja mantida sem evidenciá-la, mas ainda assim não ocultada. Pois quando você desfrutará de simplicidade, quando a gravidade e quando o conhecimento de todas as coisas, tanto o que é em substância e que lugar tem o universo e por quanto tempo é formado para existir e de que coisas é composto e a quem pode pertencer e a quem são capazes de dá-lo e tirá-lo. 10. Uma aranha é orgulhosa quando apanha uma mosca, e outro quando apanha uma pobre lebre, e outro quando apanha um pequeno peixe numa rede, e outro quando captura javalis selvagens, e outro quando captura ursos, e outro quando apanha sármatas. Não seriam estes assaltantes, se você examinasse suas opiniões? 11. Adquira o modo contemplativo de ver como todas as coisas mudam umas para as outras, e constantemente se dedique a isso, e se exercite sobre esta parte da filosofia. Porque nada se adapta tanto para produzir magnanimidade. Tal homem despojou o corpo, e como ele vê que deve, ninguém sabe quanto tempo depois afastar-se dos meios dos homens e deixar tudo aqui. Tal homem despojou o corpo, e como ele vê que deve, ninguém sabe quanto tempo depois afastar-se do meio dos homens e deixar tudo aqui. Ele se entrega inteiramente ao simples fazer em todas as suas ações. E em tudo mais o que acontece, ele resigna a natureza universal. Mas quanto ao que qualquer pessoa deve dizer ou pensar sobre ele ou fazer contra ele nunca sequer pensa nisso. Contente-se com essas duas coisas: com agir da justiça no que faz agora e estar satisfeito com o que agora lhe é designado, mas deixe de lado todas as preocupações perturbadoras e agilizadas, e nada mais se despeje senão cumprir o curso retilíneo pela lei e realizando o curso correto de seguir a Deus. 12. Que necessidade há de medo desconfiado, uma vez que está em seu poder investigar o que deve ser feito? E se você vê com clareza, vá para este caminho contente, sem voltar atrás. Mas se não vê com clareza, pare e procure os melhores conselheiros. Mas se qualquer outra coisa se opuser a você, continue de acordo com os seus poderes e com a devida consideração, mantendo o que parece ser justo, pois é melhor alcançar este objetivo, e se você falhar, que o seu fracasso seja em tentar isso. Aquele que segue a razão em todas as coisas é ao mesmo tempo tranquilo e vigoroso, e também alegre e cordial. 13. Pergunte a si mesmo, assim que acordar do sono, se fará alguma diferença para você se outro faz o que é justo e correto. Não fará diferença. Não se esqueceu, eu suponho, que aqueles que assumem ares arrogantes ao dar seu louvor ou culpa a outros são tais como eles estão na cama e na mesa. E você não esqueceu o que eles fazem, e o que evitam, e o que eles perseguem, e como eles roubam e como eles furtam, não com mãos e pés, mas com sua parte mais valiosa, através da qual eles são produzidos. Quando um homem escolhe fidelidade, modéstia, verdade, lei, um bom demo. 14. Aquele que dá e recebe de volta tudo, a natureza, o homem que é instruído e modesto diz: dê o que você quiser, receba de volta o que você quiser. E ele diz isso não orgulhosamente, mas obediente e bem contente com ela. 15. Curto é o pouco que lhe resta da vida. Viva como se vivesse em uma montanha, pois não faz diferença se um homem vive lá ou aqui, se ele vive em todos os lugares do mundo como um estado. Deixe os homens ver, deixe-nos conhecer um homem real que vive de acordo com a natureza. Se eles não podem suportar, que o matem, pois isso é melhor do que viver assim, como os homens. 16. Não fale mais sobre como o homem bom deve ser, mas seja um bom homem. 17. Constantemente contemple todo o tempo e toda a substância, e considere que todas as coisas individuais, quanto à substância, são sementes de figo, e quanto ao tempo, o giro de uma broca. 18. Olhe para tudo o que existe,
e observe que já está em dissolução e em mudança, e como se fosse putrefação ou dispersão, ou que tudo é tão constituído pela natureza a ponto de morrer. 19. Considere o que são os homens quando estão comendo, dormindo, criando, aliviando-se e assim por diante. Então, que tipo de homens são quando são imperiosos e arrogantes, ou irados e zangados, e resmungando do seu lugar elevado? Mas há pouco tempo atrás, a quantos eram escravo e para que coisas? E depois de um pouco tempo, considerem em que condição estarão. 20. Para o bem de cada coisa que a natureza universal traz a cada um, e é para o seu bem no momento em que a natureza o traz. 21. A terra ama a chuva, e o éter sagrado ama, e o universo ama fazer o que está prestes a fazer. Eu digo então ao universo que eu amo como você ama, e não é também dito que este ou aquele que ama tem vontade de ser produzido? 22. Ou você vive aqui e já se acostumou com isso, ou vai embora. E esta é a sua vontade. Ou está morrendo e já cumpriu o seu dever. Mas, além dessas coisas, nada mais há. Tenha, portanto, bom ânimo. 23. Que isto seja sempre claro para você, que este pedaço de terra é como qualquer outro, e que todas as coisas aqui são iguais às que estão no cume de uma montanha, ou na praia do mar, ou onde quer que esteja. Pois você encontrará certamente o que Platão diz: morar dentro dos muros de uma cidade é como no estábulo de um pastor sobre uma montanha. 24. O que é a minha faculdade de decisão agora para mim? E de que natureza a estou fazendo? E para que fim a estou usando agora? É desprovida de entendimento? É solta e separada da vida social? É mesclada com a pobre carne, de modo a mover-se junto com ela? 25. Quem foge do seu senhor é fugitivo, mas a lei é mestre, e quem viola a lei é fugitivo. E também aquele que se entristece, ou se encoleriza, ou se irrita, ou tem medo, está insatisfeito porque algo foi, ou é, ou será das coisas que estão determinadas por aquele que tudo governa. E ele é lei e atribui a todo homem o que é adequado. Aquele, pois, que teme, ou se entristece, ou se indigna, é um fugitivo. 26. Um homem deposita semente em o útero e vai embora. E então outra razão a toma e trabalha nela, e faz uma criança. Que coisa de tal material! Novamente, a criança passa comida pela garganta abaixo, e então outra razão a toma e faz percepção e movimento, e na perfeição, vida e força e outras coisas. Quantos e quão estranho! Observem, pois, as coisas que são produzidas de modo tão oculto e veja a força, assim como vemos a força que leva as coisas para baixo e para cima, não com os olhos, mas não menos evidente. 27. Considere constantemente como todas as coisas como elas são agora, no passado também foram, e considere que elas serão novamente as mesmas. E coloque diante de seus olhos dramas inteiros e palcos da mesma forma, o que quer que você tenha aprendido da sua experiência ou da história mais antiga. Por exemplo, toda a corte de Adriano e toda a corte de Antonino e toda a corte de Felipe, Alexandre, Creso, pois em todas as ocasiões foram os mesmos dramas que vemos agora, apenas com atores diferentes. 28. E imaginemos que qualquer homem que esteja triste por qualquer coisa ou descontente é como um porco que é sacrificado e que se pontapeia e grita. Como este porco é também aquele que, na sua cama em silêncio, lamenta os vínculos que os prendem. E considere que só ao animal racional é dado seguir voluntariamente o que acontece, mas somente obedecer a uma necessidade imposta a todos. 29. Por diversas vezes, no momento de tudo o que você faz, pare e pergunte-se se a morte é uma coisa terrível, porque ela o privaria do que você está fazendo. 30. Quando você se sentir ofendido por culpa de alguém, vire-se imediatamente para si mesmo e reflita de maneira que você se equívoca. Por exemplo, ao pensar que dinheiro é uma coisa boa, ou prazer, ou um pouco de reputação, e assim por diante. Pois, ao entender isso,
Rapidamente você se esquecerá de sua ira, se esta consideração também for acrescentada, que o homem é compelido. Pois que mais ele poderia fazer? Ou, se você for capaz, tire-lhe a compulsão. 31. Quando você tiver visto Sátiron, o Socrático, pense em Eutites, ou Imen. E quando você tiver visto Eufrates, pense em Eutichão, ou Silvanus. E quando você estiver visto Alcifrão, pense em Tropaéforo. E quando você estiver visto Xenofonte, pense em Crito ou Severo. E quando você estiver olhando para si mesmo, pense em qualquer outro César, e no caso de cada um, faça da mesma maneira. Que este pensamento esteja na sua mente. Onde estão aqueles homens? Em nenhum lugar, ou ninguém sabe onde. Pois, assim continuamente você olhará para as coisas humanas como fumaça e nada mais. Especialmente se você refletir ao mesmo tempo que o que mudou uma vez nunca mais existirá na duração infinita do tempo. Mas você, em que curto espaço de tempo se encontra sua existência? E por que não se contenta em passar por esse curto espaço de tempo de forma ordenada? Que assunto e oportunidade para a sua atividade você está evitando? Pois o que mais são todas essas coisas, exceto exercícios para a razão, quando ela tem visto cuidadosamente e examinando em sua natureza as coisas que acontecem na vida? Persevere, pois até que tenha feito suas essas coisas, como o estômago que é forte apropria-se de todas as coisas, como o fogo ardente faz de tudo o que é lançado nele chama e brilho. 32. Que não esteja no poder de ninguém dizer verdadeiramente que você não é puro ou que não é bom, mas seja mentiroso todo aquele que pensar de você algo semelhante. E isto está inteiramente no seu poder. Pois quem é aquele que o impedirá de ser bom e ser simples? Você apenas decide não viver mais, a menos que você esteja assim. Porque nem a razão o permite viver, se não o for como tal. 33. O que é que se pode fazer ou dizer sobre este material, a nossa vida, da maneira mais conforme à razão? Porque, seja o que for, está no seu poder fazê-lo ou dizê-lo, e não dê desculpa de que é impedido. Você não deixará de lamentar até que sua mente esteja em tal condição que o luxo, para os que gostam do prazer, seja para você, na matéria que é submetida e apresentada a você, a realização das coisas que são compatíveis com a constituição do homem. Pois o homem deve considerar como um prazer tudo o que está em seu poder fazer de acordo com a sua própria natureza e está em seu poder em toda parte. Agora, não é dado a um cilindro para mover-se por todo lado por seu próprio movimento, nem ainda a água, nem a fogo, nem qualquer outra coisa que é governada pela natureza ou por uma alma irracional, pois as coisas que os controlam e ficam no caminho são muitas. Mas a inteligência e a razão podem passar por tudo o que lhes é contrário e da maneira como são formadas pela natureza e como quiserem. Coloque diante de seus olhos essa facilidade com a qual a razão será levada através de todas as coisas, como fogo para cima, como uma pedra para baixo, como um cilindro numa superfície inclinada, e não procure mais nada, pois todos os outros obstáculos ou afetam apenas o corpo, que é uma coisa morta, ou, salvo pela opinião e pela submissão da própria razão, não esmagam nem causam nenhum dano de qualquer outra espécie, pois se o fizerem, aquele que o sentisse se tornaria imediatamente mal. Agora, em tudo o que tem uma certa constituição, qualquer dano que possa acontecer a qualquer um deles, o que é assim afetado torna-se consequentemente pior. Mas no caso semelhante, o homem torna-se melhor, se assim se pode dizer, e mais digno de louvor, fazendo o uso correto desses acidentes. E finalmente, lembre-se que nada prejudica aquele que é realmente um cidadão, o que não prejudicaria o Estado, nem ainda prejudicaria o Estado, o que não prejudicaria a lei, que é a ordem. E dessas coisas que são chamadas desgraças, nenhuma delas prejudica a lei. O que então não prejudica a lei, não prejudica nem o Estado, nem o cidadão. 34.
Para aquele que é impregnado de princípios verdadeiros, até mesmo o mais breve preceito é suficiente, e qualquer preceito comum para lembrá-lo de que ele deve estar afim da dor e do medo. Por exemplo, folhas, algumas o vento dispersa no chão, assim é a raça dos homens. As folhas também são seus filhos, e as folhas também são aqueles que clamam como se fossem dignos de crédito e dão o seu louvor, ou pelo contrário, maldição, ou secretamente culpam e zombam. E as folhas, do mesmo modo, são aqueles que receberão e transmitirão a fama de um homem para a posteridade, pois todas essas coisas são produzidas na estação da primavera, como diz o poeta. Então o vento as derruba. Então a floresta produz outras folhas em seu lugar. Mas uma breve existência é comum a todas as coisas. E ainda assim você se esquiva e persegue todas as coisas como se fossem eternas. Um pouco de tempo, e você fechará seus olhos, e aquele que o atendeu à sua sepultura, outro logo se lamentará. 35. O olho sadio deve ver todas as coisas visíveis e nunca dizer: quero coisas verdes, pois esta é a condição do olho doente. E a audição e o olfato sadios devem estar prontos para perceber tudo o que pode ser ouvido e cheirado. E o estômago saudável deve respeitar todos os alimentos, assim como o moinho deve respeitar todas as coisas que ele é forjado para moer. E de acordo com isso, a compreensão sadia deve ser preparada para tudo o que acontece. Mas aquele que diz: que meus queridos filhos vivam e que todos os homens louvem tudo o que eu possa fazer, é um olho que busca coisas verdes ou dentes que buscam coisas suaves. 36. Não há homem tão afortunado que não haja perto dele, quando estiver morrendo, alguém que esteja satisfeito com o que vai acontecer. Suponhamos que ele era um homem bom e sábio. Não haverá ao menos alguém para dizer a si mesmo: vamos finalmente respirar livremente, sendo libertados desse professor? É verdade que ele não foi duro para nenhum de nós, mas percebi que nos condena tacitamente. É o que se diz um homem bom. Mas no nosso próprio caso, quantas outras coisas há para as quais há muito que desejam se livrar de nós? Você considera isso, então, quando estiver morrendo, e partirá mais contente ao refletir assim: eu estou me afastando de tal vida, na qual até mesmo meus companheiros, por quem tanto me esforcei, rezei e cuidei, desejam que eu parta, esperando por acaso obter alguma vantagem com isso. Por que então um homem se apegaria a uma permanência mais longa aqui? Não se afaste, porém, por essa razão, menos gentilmente disposto a eles, mas preservando seu próprio caráter amigável, benevolente e suave. E por outro lado, não como se você tivesse sido arrancado, mas como quando um homem morre, a sua humilde alma é facilmente separada do corpo. Tal também deveria ser a sua partida dos homens, pois a natureza o uniu a eles e os associou a você. Mas ela agora dissolve a união? Bem, eu estou separando dos parentes, não por mais que seja arrastado resistindo, mas sem compulsão, pois isso também é uma das coisas de acordo com a natureza. 37. Habitue-se o mais possível a si mesmo, por ocasião de qualquer coisa que seja feita por qualquer pessoa, a perguntar-se a si mesmo: para que fim está este homem fazendo isso? Mas comece por si mesmo e se examine primeiro. 38. Lembre-se que isso que puxa as cordas é a coisa que está escondida no seu interior. Este é o poder de persuasão. Este é a vida. Este, se assim pode se dizer, é o homem. Ao contemplar-se a si mesmo, nunca inclua o vaso que o rodeia e estes instrumentos que estão ligados a ele, pois eles são como um eixo, diferindo apenas nisto, que eles crescem para o corpo. Pois de fato não há mais utilidade nessas partes sem a causa que as move e as controla do que no vai e vem do tecelão e na caneta do escritor e no chicote do cocheiro.